Corinthians se vê às voltas, continua vendo seus problemas financeiros. Primeiro, tem na coluna do Perrone, do blog do Perrone aqui no UOL, ele diz que a diretoria não vai responder às críticas feitas pelo Duílio. Né, o Duílio fez lá uma série de críticas e a direção do Corinthians não vai responder, porque está focado no jogo de quinta-feira contra o São Bernardo, Copa do Brasil, jogo enroscado para o Corinthians. Então a diretoria não vai falar nada. E além disso, e aí que o bicho pega, meu caro Júlio, situação difícil para o Corinthians. Né? Agora, Juliano e Matias Rojas estão processando o clube pelo atraso de pagamentos. O Rojas cobra nada menos do que 40 milhões na FIFA. E o clube, com isso, corre risco de sofrer transfer ban caso a FIFA dê razão ao meio-campista. E o Corinthians está aí esperando chegar uma antecipação do pagamento do Moscardo para o PSG para começar a pagar. Enfim, cada gaveta que abre tem um boleto lá que o Corinthians tem que pagar. Mas eu agora, achei que falaríamos... Esse do Matias Rojas é grana e é de outro dia, né? Não é de hoje, O não. Juliano são 100 milhões, não são 100 milhões, Juliano? Também é um valor Uma alto. grana... Não sei se são 100, acho que é menos, mas enfim. Pode ser algum outro número lá que eu ouvi ontem de 100 milhões do Corinthians, porque o Corinthians está devendo para todo mundo. Achei que falaríamos apenas de times classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. Não, Mas tudo bem, podemos falar da crise do Coringão também. O que acontece, Tirone, que o torcedor do Corinthians fica bravo, mas isso é um fato. Quando lá o Flamengo contratava Romário Sávio Edmundo e devia para todo mundo, não pagava ninguém, não existia, por exemplo, transfer ban, sabe? O futebol mudou, as regras de governança mudaram. Então a farra desmedida da história do futebol brasileiro, e continua acontecendo em algumas vizinhanças, ela ficou um pouquinho mais complicada de ser realizada. Eu não vejo a menor chance do Corinthians conseguir empurrar com a barriga os seus problemas por muito mais tempo. Em algum momento essa bomba vai explodir. Vai explodir em forma de transfer bans, vai explodir em forma de processo na justiça, daqui a pouco aparece alguém querendo penhorar estádio, daqui a pouco... essa bomba vai explodir. O Corinthians, em algum momento, ele vai ter que cortar na carne. Ele vai ter que cortar a segunda folha salarial do Brasil, não é? Não está atrás só do Flamengo, o Danilo? Oi? Com a chegada do Coronado, sim. É a segunda folha do Brasil, atrás só da do Flamengo, perto da do Flamengo. Do Flamengo! Olha os jogadores do Flamengo, olha os jogadores do Corinthians. Então, vai chegar um momento em que essa bomba vai explodir. Ou o Corinthians resolve antes, paulatinamente, de uma vez ou aos poucos, mas resolve o problema. Ou essa bomba vai explodir, eu não sei de que forma, mas vai. Não adianta querer achar que o futebol de hoje é o mesmo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando todo mundo devia para todo mundo, mas o capital girava, e a Globo adiantava receita, e não sei o quê. As coisas mudaram. E eu acho que os jogadores que saíram do Corinthians, que estão no Corinthians, ou que querem sair do Corinthians, estão certíssimos em cobrar, ué. Ninguém colocou arma na cabeça de dirigente para assinar contrato com os caras, poxa. Isso mesmo. Muito bem, Júlio e Danilo, eu vou me despedir de vocês, porque vai chegar aqui a Juliane Serrazoli para falar sobre Fórmula 1. E agora, se a gente não chegou... Você me salvou, viu? Porque eu ia falar do Corinthians aqui, mas já que não tem tempo, então vamos embora. Não, então fala. Dá o seu plá final sobre o Corinthians. Pode falar. Você tem 2 minutos para falar. É o seguinte, vamos lá. O presidente, o Augusto, ele entrou sabendo que a casa estava arrebentada. Ele falou durante toda a campanha dele, o Corinthians quebraram o Corinthians, acabaram com o Corinthians. Ele sabia durante todo esse tempo. E a hora que ele entra e contrata, acho que o Corinthians contratou 10 jogadores, investindo 100 e poucos milhões de reais. E ao mesmo tempo que ele está contratando e pagando para o Coronado 2 milhões, contratando o Félix Torres e o Garro e dívida não sei o quê, não está pagando o Rojas. A hora que ele não paga o Rojas, ele admite já, e inclusive agora na questão do Maicon, que não foi para o Flamengo, ele admitiu, não, estamos mesmo com alguns direitos atrasados de todo o elenco, FGTS, está atrasado de todo o elenco, direitos de imagem, são só 11 meses de direito de imagem. Meu Deus do céu, como um cara, uma pessoa, um dirigente, assume um clube do tamanho do Corinthians,
sabe de toda essa questão, do tamanho dessa dívida e continua contratando como se não houvesse amanhã, como se não tivesse problema nenhum. O transfer ban é um problema, o Corinthians vai ficar sem contratar. O processo do Juliano, que é de 2 milhões de reais, é um problema, O Corinthians deve 100 milhões de reais, como o Júlio disse, para empresários. O Corinthians deve direito de imagem para quase todos os jogadores, FGTS para quase todos os jogadores. O Juliano está processando, amanhã pode ser qualquer outro jogador que estava na gestão no elenco antigo, que já saiu. O Corinthians tem um monte de problema. E o diretor fala, agora a gente não vai responder o Duílio. Verdade, o Duílio quebrou o Corinthians. Mas os caras que entraram estão terminando de quebrar. Eles estão agindo como se, não, os caras de lá quebraram, mas a gente mudou. A gente está fazendo tudo diferente. Não, está fazendo exatamente igual. Está arrebentando o Corinthians igual o Duílio arrebentou. E, pô, tá agindo como se fosse normal. É um negócio realmente absurdo. E o que estão fazendo com o Corinthians é temerário. O Corinthians, claro, vai ganhar e vai terminar terminou 2023 com uma receita próxima do 1 bilhão. Mas não adianta você ter essa receita se você continuar quebrando. O Corinthians paga 70 e poucos milhões só de juros, gente. É um negócio absurdo, é um negócio de protesto, de ir na frente de CT, de levantar faixa, de ir no estádio. Não pode. Agora corre o risco de chegar na quinta-feira contra o São Bernardo. Pode perder, pode ficar fora da Copa do Brasil e pode ficar fora da Copa do Brasil de 2025 ainda. É um negócio absurdo que estão fazendo com o Corinthians, é um negócio muito grande. De repente, eu acho que é coisa de a gente fazer um programa de 1 hora só falando do Corinthians, porque é muito grave. É muito grave mesmo o que estão fazendo com o Corinthians. Desculpa, passei dos 2 minutos. Mas tudo bem, foi merecido. Muito bem, Danilo Lavieri, olha, Júlio Gomes, fala. Só uma palhinha final antes do meu tchau, do clássico, ignorado nesse programa, mas imagino que teremos um programa especial só sobre Santos e Portuguesa, mais para frente no All News Esporte, senão sexta-feira estarei aqui para falar disso, mas anotem aí, ó, Vitor Andrade, Lei do Ex, bota no Google aí. Um abraço para vocês. Tá colocado. Valeu, Júlio. Tchau, gente. Valeu, Danilo. Valeu. Eles saem de cena. E se você não tinha motivos para dar likes, você acaba de ter vários. Entra em cena Juliane Serrazoli para falar sobre Fórmula 1. Olha ela aí já, aqui ao meu lado. Bom dia aqui no Brasil, não sei em que parte do planeta você tá, então vou fazer tipo Galvão Bueno. Bem amigos da Rede Globo e tal, que vale para qualquer horário. Bem-vinda, Juliane. Desculpa aí, os meninos atrasaram, ficaram falando do Corinthians aqui um monte de tempo e eu queria falar de Fórmula 1, porque temos assuntos para tratar. Teve corrida no fim de semana, teve o óbvio, o Verstappen ganhou. Bom dia. Teve o óbvio, né? O Verstappen ganhou. Teve uma coisa estranha, essa temporada, esse início de temporada do Hamilton tímida. Queria, para começar, que você falasse dessas duas questões. Bom dia, não sei que horas que é aí e nem onde você está, na verdade. Tirone, eu tô em Londres, toda vez que eu tenho esse cenário aqui atrás, que eu tô em casa, em Londres, então começo daqui para mim. Tô ouvindo coisas do meu Corinthians, mudar de assunto realmente está difícil né? Mas vamos falar aqui de Fórmula 1. Lewis Hamilton está para ele também um nono lugar, é o pior começo de temporada da carreira do Lewis Hamilton. Em 2009, ele teve uma desclassificação e uma outra corrida também com pouca pontuação, mas esse é realmente das corridas que ele estava na pista e classificado, é o pior começo de temporada para ele, mas também não é ele que está pilotando muito mal e muito abaixo do que ele deveria estar. O carro da Mercedes está com muita dificuldade e teve uma informação sobre o GP da Arábia Saudita muito a atenção. O carro da Mercedes era mais lento em um trecho de alta velocidade do que as Alpine. E a Alpine está lá no fundão do grid, lutando pelas últimas colocações do grid. Então, só para ter uma noção de como esse carro da Mercedes ele não está andando bem nas curvas de alta velocidade. É um carro que eles estão tentando deixar o mais baixo possível para ele render bem, mas ele ficando muito baixo, ele começa a saltar. Esses saltos, as outras equipes solucionaram no ano passado ou até no ano retrasado, e a Mercedes continua sofrendo com isso. Eles acham que eles começaram melhor do que eles começaram o ano passado, no sentido de entenderem o que está dando errado no carro. Então, é menos preocupante, segundo eles, do que eles tinham várias teorias que estavam dando errado no carro.
mas não foi isso para a Mercedes. Isso no Bahrein, que o Bahrein está com mais curvas de idade, mais na Arábia Saudita, com mais trechos de alta, bem claro qual é o problema da equipe. E aí, briga interna da Mercedes, o Lewis Hamilton, ele sai, porque toda essa questão do carro deixa a traseira do carro mais arisca, e isso para ele é pior do que é para o Russell. Então ele está tomando tempo do Russell, não é muita a diferença entre os dois, mas é o suficiente para carro ruim e ele tomando tempo do Russell terminar, por exemplo, o GP da Arábia Saudita só em 9º lugar.